Oi, gente. Eu tô aqui rodeada de uma pilha imensa de livros. Não queiram nem ver como está aqui a situação. Para tentar gravar para vocês um vídeo a pedido aí da Fê, do Fala Fernanda, quando eu disse que ia abrir esse canal no YouTube, já que eu não tô mais utilizando, né, aí redes sociais. Eu só estou utilizando o meu blog, que é o espaço onde eu já falei outras vezes aqui, onde eu consigo expor o meu modo de pensar, minhas reflexões de uma forma mais ampla, porque uma das coisas que me incomodam muito em rede social, além dessa super invasão de vídeos curtos, que é algo que eu não consigo me adaptar, é essa limitação de caracteres que a gente tem ali, né, no Instagram e etc. Que eu me sinto podada. Eu me sentia podada no meu modo de pensar, então não é algo que estava sendo agregador para mim. Mas enfim, voltando aqui ao assunto do vídeo. Uma das coisas que a Fernanda me pediu para gravar foi sobre os meus livros favoritos da vida. Né? Eu acho que esse vídeo ele é muito solicitado, né? Acho que é uma curiosidade geral quando a gente convive, conhece leitores, de saber qual é aquele livro, qual é o livro favorito da vida daquela pessoa. Inclusive, é uma curiosidade que eu tenho, inclusive, de perguntar quando eu tô ali, conhecendo alguém, me relacionando com alguém, né, assim, em termos de amizade, conhecendo, fazendo uma amizade nova. Eu tenho essa curiosidade também de saber qual é o livro da vida daquela pessoa, né? Que livro marcou. Essa coisa de livro da vida dá um peso, né? Porque se a gente vê o tanto que a gente ainda tem para viver e também para ler, parece até um pouco injusto a gente eleger um livro favorito da vida e quem dirá alguns livros, porque eu acho que sempre vai ser uma lista injusta, né? Sempre vai ser uma lista com, com omissões importantes. Mas vamos tentar, né? Não vou dar esse título de livros favoritos da vida, né? Mas eu vou tentar mostrar hoje aqui para vocês alguns livros que me marcaram durante a minha jornada de leitura. Outra coisa que eu queria deixar claro, gente, aqui é porque para eu tentar tornar esse espaço sustentável, eu tenho que fazer assim. No momento que eu tenho disponível, sentar, gravar e já subir aqui para o YouTube, porque eu não tenho como. Se eu for parar para ficar fazendo edições e tal, bonitinhas, não vai rolar, gente. Eu me conheço e para tornar esse espaço sustentável, tem que ser assim. Nesse estilo, gravou, postou. Então, pode ser que vocês escutem barulho, pode ser que vocês escutem avião passando e tudo bem, a gente vai focando aqui no conteúdo, tá? Então, assim, eu queria mostrar alguns livros para vocês. Esses livros, eles não seguem uma ordem específica, com exceção do primeiro. O primeiro é sim o meu livro da vida. Olha, eu acho que se eu viver só para ler esse livro e reler esse livro várias vezes, eu vou estar feliz. Então, ele é o meu livro favorito da vida. Eu já li integralmente alguns volumes mais de uma vez. Estou atualmente relendo. Eu li esse livro assim de forma integral há 2 anos atrás, né? Então eu dei uma pausa aí de 2 anos e esse ano eu resolvi revisitá-lo. Tô lendo esse livro, tô relendo esse livro. E nossa, gente, o que eu já li sobre isso, de livros além dessa obra-prima, né? O que eu já li de livros que falam sobre ele, só engrandece esse livro para mim. Ele só cresce muito na minha visão, que é o Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Não é à toa que eu tenho, mostrar aqui para vocês, ver se eu consigo mostrar. Eu tenho aqui uma Madeleine tatuada no meu braço, né? A Madeleine, que é um episódio aí importante nessa obra, que traz aí a primeira experiência do narrador
da memória involuntária, que para mim não é o principal, assim, desse livro, não é a parte que mais me marca. Eu tatuei a Madeleine no braço, porque ela é simbólica, né? Porque a Madeleine a gente remete a Proust, mas não é o que mais me cativa no livro, não. Mas deixa eu tentar tirar aqui do box para vocês. Esse aqui, a primeira vez que eu li esse livro, eu li nessa coletânea aqui da Nova Fronteira, que tem a tradução do Fernando P. E assim, eu amei a tradução do Fernando P. Eu super, sabe, me adaptei com ela. E eu amei fazer a leitura nesse box. Mas agora eu tô relendo, porque como é uma releitura, eu quero testar outras traduções, né? Deixa eu pegar aqui, eu tô relendo nessas aqui da Biblioteca Azul, né? Que é essa aqui, que tem a tradução do Mário Quintana. Então eu tô relendo atualmente nessa aqui. Eu terminei a releitura do Caminho de Swan, que é o volume 1. E vou pegar aí tô pegando já aí o volume 2. Eu acho que esse ano eu vou ficar só nesses dois volumes, o 1 e o 2. Eu vou pegar os outros nos próximos anos, né? Porque também tô lendo outras coisas. Mas assim, aqui no Em Busca do Tempo Perdido, né? Assim, o Proust. Eu vou contar um pouquinho a minha história com esse livro. Esse livro é o livro favorito do meu pai. E eu passei anos meu pai falando na minha cabeça que eu deveria ler Proust, tal, que eu iria gostar. E eu, não, nunca me despertou interesse. Mas de tanto meu pai falar, eu decidi ler. Decidi comprar aí o livro e falar. Inclusive, tem um post no meu blog que é Por Onde Começar a Ler Proust. Eu vou deixar linkado aqui na descrição. E lá eu conto um pouco dessa história, que a minha escolha de ler Proust, ela foi totalmente emocional, gente. Eu não tinha noção do que eu iria encontrar aqui. Porque o meu pai falava comigo, mas assim, ele falava de uma forma não muito clara. Assim, ele falava de uma forma superficial também, até porque uma das coisas que eu acho que acontece nesse livro é que cada leitor vai ter a sua experiência de leitura, vai ter a sua perspectiva de leitura, como obviamente, né, é em todo livro, mas eu acho que essa narrativa vai lhe fisgar de uma forma muito particular. Então, por mais que você escute pessoas falando sobre Proust, sobre como é ler Proust, e o que é importante você identificar na leitura, não é isso que vai fazer diferença para você. O que vai fazer diferença para você e que mudou a minha vida é realmente você se debruçar sobre essa prosa do Proust e você se conectar com essa leitura, porque assim, não é fácil. Já nos dias de hoje, não é fácil ler Proust. Eu vou logo dizer assim que, eu não considero Proust o Em Busca do Tempo Perdido um livro para todo mundo, principalmente nos dias de hoje, porque ele exige que você tenha essa lentidão, sabe? Essa não pressa em ler um livro. E é algo que não é tão comum hoje, né? Hoje as pessoas aí, os devoradores de livros que leem um livro atrás do outro, eles vão ter muita dificuldade com a leitura do Proust, sendo muito sincera. Porque o Proust, ele exige esse leitor mais, assim, lento, né? Esse leitor menos afobado. Vamos usar essa palavra. Esse leitor menos afobado. Então, assim, eu acho que a minha vida de leitora, ela foi, de certa forma, me conduzindo para ler esse livro, né? Eu já não era, quando eu peguei em 2022 para ler o Em Busca do Tempo Perdido, eu já não era uma leitora que me fixasse nessa questão de concluir um livro dentro de um determinado período, ou de me incomodar com narrativas mais lentas, né? Porque tem muitos momentos aqui que é bem lenta assim, a narrativa.
Mas enfim, antes de eu ficar viajando muito, porque tem muito livro para falar e eu quero gravar um livro só sobre o Em Busca do Tempo, um vídeo só sobre o Em Busca do Tempo Perdido, porque que esse livro me marca tão profundamente. Mas assim, aqui o Proust, o nome já diz, né? Em Busca do Tempo Perdido. Esse tempo perdido que ele não se confunde com o tempo passado, sabe? Não é meramente essa questão desse tempo cronológico que, obviamente, né, é esse tempo que não volta mais, mesmo que a gente passe por situações, reviva algumas experiências, não será essa mesma experiência, assim. Esse tempo que o relógio vai consumindo é um tempo perdido. Mas aqui, esse tempo perdido por Proust, ele não significa simplesmente esse tempo passado. Tanto é que ele pode ser recuperado, que é esse que Proust aqui é um ciclo romanesco, né? É um livro, você lê o primeiro livro e você vai lendo todos os 7 volumes e ao final do 7º volume você vai voltar para o primeiro e você assim vai continuar nessa leitura sem fim, né? Nesse ciclo mesmo. Porque no último volume, quando ele vai falar sobre o tempo redescoberto, você tende a voltar para o primeiro e você vai entender o que ele quer falar com esse tempo perdido, que não é simplesmente esse tempo passado, esse tempo consumido pela vida. É muito mais um tempo que é perdido no sentido de ser, como é que eu diga, não vivido, se é que eu posso explicar dessa forma. Mas vamos aqui voltar para o livro. Aqui a gente tem o nome já diz, em busca desse tempo perdido, que não significa que é um tempo que não pode ser recuperado, tanto que o tempo redescoberto para Proust é a grande mágica desse livro, né? É o tempo redescoberto. Esse tempo redescoberto que ele vai ser redescoberto através de uma experiência de memória, né? A memória como instrumento aí para recuperar esse tempo, e não apenas qualquer memória, mas uma memória que Proust denomina de memória involuntária, né? Aquela memória que surge assim de supetão, sabe, inesperadamente, e que você revive no presente a mesma experiência passada. É como se presente e passado eles se confundissem, né? Proust ele vai ter essa primeira experiência com a Madeleine, né? Como eu já falei aqui no primeiro volume, ele vai ter essa primeira experiência com a Madeleine, mas ele não vai ali entender o que é isso, o que é essa experiência, o que é essa sensação quer dizer. Ele só vai entender isso lá no último volume, né? Quando ele tem um outro momento desse de epifania e ele vai descobrir que esse tempo pode ser recuperado, né? Esse tempo perdido pode ser recuperado e que ao ser recuperado, a única forma dele ser eternizado é através da criação artística. Então, assim, a arte, se algo pode ser, se esse tempo perdido que foi recuperado, a única forma que ele pode ser eternizado é através da criação artística, através da literatura, né? Através da escrita. E é isso que esse narrador aqui, ele fará, ele está buscando, tanto que tem algumas pessoas que falam que o Em Busca do Tempo Perdido é um romance de formação de um romance, que é justamente isso, né? É através da arte, principalmente da arte literária, em que esse tempo que foi recuperado, ele poderá ser aí de alguma forma eternizada. Então, isso é mais ou menos a premissa, assim, do livro. Mas não é isso que me toca como leitora. E como leitora comum de Proust. Não sou estudiosa de Proust, eu sou apenas uma leitora curiosa e que se aventura, né, em algumas obras. Mas, assim, para mim, a prosa de Proust ela é muito mágica. Porque a gente tem um narrador aqui que ele tá ali nos contando, né, suas reminiscências,
Mas ao momento que ele tá ali contando, que ele tá ali divagando, você se pega divagando nas suas próprias reminiscências, nas suas próprias memórias, nos seus próprios caminhos. No primeiro volume, aqui no Caminho de Swan, tem uma metáfora dos caminhos, né? O caminho de Guermantes e o caminho de Swan. E eu até também tenho um post no blog chamado Elucubrações da Madrugada, que foi uma madrugada que eu estava justamente fazendo a releitura desse livro aqui nessa edição, recentemente. E nessas elucubrações aí da madrugada, esses meus pensamentos altos, eu estava refletindo sobre essa metáfora dos caminhos, né? Que leva o narrador para perspectivas tão diversas. E ao ficar ali lendo sobre essas escolhas do narrador, esse percurso, na verdade, do narrador nesses caminhos, de repente eu me pego pensando nos meus próprios caminhos, sabe? Quais os meus caminhos que me levaram até onde eu estou hoje e quais outros caminhos eu posso trilhar. Gente, assim, eu não sei explicar, mas é muito mágica a forma como... Porque eu acho que para ler esse livro você precisa ter isso. Você precisa ter essa entrega a essa prosa. E quando você tem essa entrega a essa prosa, tem momentos que você não sabe mais se o narrador está falando dele próprio ou se é você que está lendo sobre você. E é tanto que no último volume, né, no Tempo Recuperado, no 7º volume, o Proust vai dizer que todo leitor, quando lê, é um leitor de si mesmo. Ele vai dizer que as pessoas, ao lerem esse livro, elas estão lendo a si próprias. E é exatamente isso que eu sinto com essa leitura, sabe? É tão mágico que, quando eu estou lendo isso, eu me confundo muitas vezes se eu estou lendo sobre o narrador, se eu estou lendo sobre isso, ou se eu estou lendo sobre mim. E uma outra coisa que me encanta muito nesse livro é porque tudo que é humano tá em Proust. O arcabouço aqui, não é arcabouço que eu quero falar, o aparato humano é muito bem trabalhado nessa obra. Sabe, assim, quando Proust fala, tem um episódio em A Sombra das Moças em Flor, que ele vai sofrer a sua primeira experiência de rejeição amorosa, né, o narrador, ali com Gilberte, e o Proust, ele faz um inventário, sabe, desse período de apaixonamento, em que você sofre, você está ali apaixonado, e você sofre essa primeira rejeição, você sofre uma rejeição amorosa, e que o tempo, esse tempo que é destruidor de todas as coisas, né, esse tempo que torna tudo indiferente, o Proust, ele vai fazendo um inventário dessas sensações e você diz, é exatamente assim que acontece. Quem já sofreu uma rejeição amorosa vai se identificar muito com isso. E você vai entender, poxa, é exatamente isso que eu sentia e eu não sabia dizer como. Então, em muitos momentos, quando o Proust fala desse poder corrosivo do tempo, desse amor que leva, o amor que com o tempo vai levando a essa indiferença, essa questão da rejeição amorosa, são tantas coisas que o Proust vai falando aqui quando o Proust fala sobre a morte, né? Então, são tantas coisas que ele fala que você diz assim, era exatamente isso que eu sentia, mas eu não tinha como, eu não sabia colocar em palavras, e o Proust, ele vem e ele decifra para você. Então, assim, o que mais me marca nesse livro é justamente essa possibilidade que o Proust me dá de me ler, de ler as minhas emoções, as minhas sensações, lembrar, né, das minhas próprias reminiscências através das palavras dele, e com isso eu ia ali refletindo e ressignificando algumas coisas, né? É muito mágico, gente. Eu li, não sei aonde que eu li essa frase, que diz assim: quem começa a ler Proust termina. Por mais que você demore anos aí, mas quem começa a ler termina, porque é exatamente isso que acontece.
ela é uma prosa que ela te prende. Primeiro que ela é belíssima, a prosa poética mais linda que eu já li na minha vida, né? E assim, ela te prende de uma forma, né? Ela vai te fisgando de uma forma que esse livro passa a ser, você passa a sentir uma necessidade desse livro, sabe? Então, por mais que você não queira ali, não tenha tempo, porque a nossa vida ordinária, ela, querendo ou não, nos toma aí um pouco do tempo da leitura. Mas é um livro que vai ficar reverberando em você e que você vai sentir uma necessidade de retornar a ele. Então, assim, comecem, porque quem começa termina, gente. Então, assim, esse é o livro da minha vida, ele é o primeiro, top, né, número 1, assim, e eu queria começar com ele por isso. Os próximos não seguirão uma ordem, né, não seguirão, assim, uma ordem muito de preferência. Mas, seguindo ainda na linha do Proust, eu queria colocar como um dos livros favoritos, é um livro contemporâneo que eu li ano passado, que é esse aqui, Clara Le Proust. Esse livro, ele tem alguns problemas pra mim, sabe? Assim, inclusive, tem resenha dele no blog. Gente, todos os livros que eu for falar, que tiver resenha no blog, eu vou tentar colocar o link aí na descrição. Mas lá no blog, tudo tá dividido por categorias, né? Então, vocês podem aí procurar pelas categorias. Mas esse livro, ele tem alguns problemas na escrita dele, que eu acho muitos momentos a escrita dele excessiva, assim, em alguns casos. Né? Ele passa, por exemplo, as primeiras 50 páginas. É um livro super curto e ele passa, tipo, as primeiras 50 páginas fazendo uma ambientação que eu acho desnecessária. Mas eu vou dizer o que é que esse livro, ele eu vou dizer o que é que esse livro me cativa e por que ele e por que ele está aqui nessa lista de livros favoritos? Pela premissa dele, né? Clara, ela é uma leitora comum, ela é uma cabeleireira e ela está atendendo um cliente e ele deixa um livro esquecido ali na mesa dela e o livro nada mais é do que o Em Busca do Tempo Perdido. Clara fica um tempo ali, leva esse livro para casa, fica um tempo com ele ali na estante, tentando encontrar o dono, né, para devolver o livro, até que ela não encontre, ela decide ler o livro e ela é totalmente transformada através dessa leitura. Eu coloquei esse livro porque foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Uma pessoa comum, com uma vida comum e que se depara com um livro, com uma obra de arte e que essa obra te muda e te faz ter uma perspectiva muito diferente sobre você, sobre o mundo, sobre as emoções, sobre o ser humano. Então, assim, foi a premissa desse livro que me fez colocá-lo nessa lista de livros favoritos, porque eu tenho uma identificação muito grande com essa protagonista, tanto que ela se encanta tanto com o livro que ela quer propagar a palavra de Proust por aí. Gente, eu acho que essa é a minha missão na vida, é propagar a palavra de Proust, né? Então, super me identifiquei com esse livro. Um outro livro que é assim um livro favorito da vida para mim também é esse aqui, Alice no País das Maravilhas. Alice, ele é um livro que assim eu já li e reli incontáveis vezes, né? Ele é um livro que eu acho que assim como alguns livros ditos infantis, ele tem metáforas muito profundas e que eu acho que necessita justamente de você ter uma vivência maior, não de leitura que eu falo, mas de vida, para você entender algumas dessas metáforas, né? Aqui, primeiro que a Alice, quando a Alice ela vê ali o coelho, né, apressado, olhando o relógio, tudo, e ela vai em busca, né, do coelho, ela cai lá no buraco, onde ela vai para o País das Maravilhas, né? De cara a gente já tem ali um coelho
apressada, olhando sempre o relógio, né? Então a gente já sabe que o mundo que a gente vai encontrar com a Alice aqui não é esse nosso mundo, né? Esse nosso mundo regido por esse tempo cronológico, esse mundo regido por essas leis, né? Essas leis mais assim concretas. É um mundo de fato interior. E quando a gente mergulha com a Alice ali, naquela toca do coelho, é isso que a gente tem que ter em mente, que a gente está mergulhando em nós. É um mundo interior que você vai encontrar aqui. E uma das primeiras questões que a Alice tem que se deparar é com a sua própria identidade, né? O autor, né, ele vai dizer exatamente isso. Esse é o grande enigma do livro. Quem sou eu? Quem é a Alice, né? Quem sou eu? Como eu me relaciono com o mundo, né? Como o coelho, sempre apressado, sem tempo para nada, sempre olhando o relógio, vendo a vida passar. Como a rainha, que só fica gritando, cortem a cabeça, né? Aquela rainha que não tem poder algum de diálogo, né? Que não consegue dialogar com as pessoas, dialogar com seus súditos. Então, assim, esse processo de descoberta da própria identidade que a gente encontra aqui, que a Alice vai ter sua identidade questionada o tempo todo, né? Tanto que tem uma passagem que é perguntado para Alice, né? Quem é você? E ela disse, até pela manhã eu sabia quem eu era, mas eu já mudei muitas vezes desde então. Então, assim, essa busca por essa identidade, como ela se vê, como ela vê o mundo, como ela se relaciona com esse mundo, é um convite para a gente pensar a nossa própria. Quem somos nós? O que é que nós estamos fazendo aqui? Né? Então, eu acho que o primeiro pulo do gato para a gente tentar entender um pouco que as metáforas de Alice é você entender que você está fazendo um mergulho interior. Não é mais esse mundo regido por essas nossas leis, que o que é que caracteriza o nosso mundo, né? É essa questão é o tempo, né, e o espaço, que são coisas que a gente não vai encontrar, que não é um mundo lógico, né? Não existe no nosso mundo lógico um coelho de relógio apressado. Você vê isso andando na rua? Não, né? Então, assim, essa ausência de lógica exige que a gente se desprenda dessa nossa percepção lógica, né? E que a gente consiga, junto com a Alice, ao entrar na toca do coelho, entrar também dentro de nós. Esse livro é fantástico, tem outras metáforas muito interessantes aqui, mas assim, era o que eu poderia deixar de mensagem assim sobre ele, e é um dos meus livros favoritos da vida, já perdi as contas quantas vezes eu li. O outro livro que eu vou colocar aqui como um dos meus livros favoritos é Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz para esse livro, mas esse livro eu também já li algumas vezes, acho que eu já li eu fiz 2 leituras coletivas desse livro, e eu já li esse livro sozinha, né, de forma isolada. E assim, esse livro, assim, tem livros que marcam a gente por diversas formas, né? Tem livros que nos marcam por uma prosa bem escrita, tem livros que o que nos marca é pela reflexão que ele nos traz, tem livros que nos marcam porque simplesmente em um determinado momento de vida ele estava nos acompanhando e que por isso ele se tornou inesquecível, por mais que o livro não tenha nenhuma qualidade literária, né? Por exemplo, Clara Proust é um livro que, assim, pela qualidade literária ele é questionável para mim, mas pela premissa ele se tornou um livro favorito, sabe? Então os critérios são muito variados, né? E Mulherzinhas, esse livro é muito especial para mim porque esse livro tem a mãe da literatura que eu mais amo na vida, que é a senhora Marte. A senhora Marte, acho que se pronuncia assim o nome dela, ela
eu acho que eu me identifiquei muito com ela justamente por eu ter duas filhas, né? Mulheres, eu ser mãe de meninas. E os ensinamentos que ela passa para as filhas dela, eu me identifiquei muito. E ela tem uma fala que eu nunca esqueci, que ela diz assim, ela fala que ela é uma pessoa de um temperamento difícil, ela sempre foi uma pessoa de temperamento difícil, ela foi uma pessoa que teve que ir se melhorando ao longo da vida, como todos nós, né? É, assim, não é que eu ache que... Ah, não, eu ia entrar no outro rolê que não vai caber agora. Ia filosofar uma coisa aqui que ia levar para um outro rumo, mas vamos voltar aqui para o que a senhora Marte está dizendo. E ela vai dizer que ela vai se melhorando ali ao longo da vida, e ela diz algo que me tocou muito, que ela diz assim, que ela sempre procurou ser a mulher que ela gostaria que as filhas dela se inspirassem. E eu acho que quem é mãe tem esse desejo de ser alguém em que seus filhos olhem para você e que veja em você alguém que eles possam se inspirar e dizer, eu quero ser minimamente assim. Não é parecido, né? Porque cada um tem sua jornada, mas assim, levar algo de tão bom para os seus filhos que ao olhar para a sua jornada de vida, eles desejem ter uma jornada semelhante. Claro que construindo os próprios caminhos, mas tendo em você como um norte. E eu acho que é isso que a senhora Marte ela faz aqui. Ela é um norte para todas essas meninas, sabe? E ela é um norte ela não é um norte com a palavra. Ela não precisa discursar para ser um norte na vida das filhas dela. Ela é um norte pelo exemplo de vida dela. E eu acho que é isso que me cativa nesse livro, e justamente por essa identificação, por eu ser mãe de menina, o que eu desejo para as minhas filhas é que elas olhem para mim e elas tenham alguém em que elas possam se referenciar. Então esse livro ele é muito marcante para mim nesse sentido aqui. Gente, eu vou tentar falar mais rápido dos outros livros, porque é muito livro para falar e já tem mais de meia hora de vídeo. Mas vamos lá. Um outro livro que é muito importante para mim, eu vou falar muito rapidamente, né? O Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe, nossa, um super clássico aí. Quem não já leu O Pequeno Príncipe, né? Mas O Pequeno Príncipe, ele me pega muito pela melancolia. Eu sou uma pessoa extremamente melancólica, é algo que eu aprendi a lidar com a melancolia, sabe? Porque, assim, ao contrário de que muita gente pensa, a melancolia, ela não te leva só a esse estado de ser altamente reflexivo, né? A melancolia, muitas vezes, ela te leva a uma apatia mesmo, uma falta de ação, sabe? E que é muito prejudicial muitas vezes. Mas eu aprendi a lidar, né, aí nessa jornada de aprender a lidar com isso, que é uma característica minha e é uma característica do Pequeno Príncipe. Ele é um menino extremamente melancólico. E aqui tem uma das passagens que mais me pega, é justamente, ele é cheio de metáforas, né, de simbolismos, né, um livro que cada página tem um simbolismo diferente, e um dos que eu mais me tocam é o simbolismo do pôr do sol. Eu tenho uma ligação muito forte com a questão do pôr do sol, e eu fiz uma reflexão sobre isso também no blog, sobre essa questão da metáfora do pôr do sol que tem aqui, né? O Pequeno Príncipe, ele teve um dia que ele estava... Ele diz que quando ele está triste, ele quer... O pôr do sol o deixa triste. E teve um dia que ele viu o pôr do sol 44 vezes, né? Aí até perguntado para ele, você estava tão triste assim no dia que você assistiu aos 44 pôr do sol? Porque para ele ver o pôr do sol, bastava ele mudar a cadeira dele de lugar, né? E ele não soube responder, e eu acho que isso é bem assim. Muitas vezes, quando a gente entra nesse estado de melancolia, a gente nem sabe dizer o que é que aquilo causou, sabe? Mas, assim, enfim, é um livro maravilhoso. Tem toda aquela história também do cativar,
né? Que o cativar, que a raposa, aquele diálogo da raposa com ele sobre cativar, eu acho muito interessante, porque ela vai dizer que cativar é criar laços, mas para se criar laços é preciso ter um ritual que hoje a gente não tem, né? É um ritual um tanto fora de moda, né? É preciso você chegar de mansinho, é preciso você ter paciência, né? É preciso você ir ali realmente se dando ao trabalho de cativar. Hoje as pessoas não querem ter trabalho para poucas coisas, mas para cativar um amigo, para cativar um amor. Hoje em dia, aos moldes do que diz aqui no Pequeno Príncipe, nessa, imerso nessa toda essa modernidade líquida, nesses relacionamentos líquidos em que estamos, é muito difícil esse cativar o modo da raposa aqui. Então, assim, acho que é um exercício que a gente precisa voltar a fazer. Então, esse livro aqui, maravilhoso, perfeito, sem defeito. Um outro livro que me marcou muito é A Morte de Ivan Ilitch, né, do Tolstói. Gente, eu acho que eu vou fazer esse vídeo parte 1, parte 2, porque não vai ficar muito grande, né? E esse livro, ele também tem resenha lá no blog, ele me lembra muito aquela questão do Memento Mori, né? Memento Mori, lembra-te de que és mortal, né? Então esse livro, ele traz muito essa mensagem de que como você quer chegar ao final da sua vida, né? Com que vida vivida você quer chegar até lá? Porque lembra-te de que és mortal, né? O destino de todo mundo é esse. Mas a tua jornada, como é que tu quer que ela seja? Que você chegue até o final dela, né? Então esse livro, ele traz muitas reflexões sobre isso. Tem uma resenha muito completa dele no blog e que eu acho que vale muito a pena a leitura, mas fica a indicação aí também, um dos livros favoritos da vida, porque ele me faz me lembrar isso. Lembra-te de que tu és mortal, não te esqueças disso. Então viva com significado, né? Um outro livro, para finalizar essa primeira parte, para finalizar essa primeira parte, eu vou colocar um livro do Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo. Gente, eu poderia colocar aqui a série O Tempo e o Vento. Eu li todinha, né? A saga O Tempo e o Vento. Eu amo O Tempo e o Vento. Mas eu escolhi Olhai os Lírios do Campo porque esse livro, ele me traz algumas reflexões importantes e que eles me acompanham, que essas reflexões me acompanham até hoje. Uma delas é sobre a questão da bondade, né? Do que é ser bom, né? É, é, é fácil ser bom nesse mundo, né? E assim, as cartas da Olivia, né, que nesse livro ela vai falar muito sobre isso. E tem um momento que a Olivia que nessas cartas, né, ela vai dizer que ser bom não é fácil ser bom, como também não é fácil ser mal, algo assim. Mas o que ela quer dizer é que o pior que pode acontecer pra gente, e que é um caminho até mais fácil, é ser indiferente, né? Ser indiferente é o que nos desumaniza. Quando nos tornamos indiferentes às coisas, nos tornamos menos humanos. Eu acho que esse livro me lembra isso, faz recordar isso, sabe? E uma outra coisa que ele me faz pensar é quando o amor ao dinheiro, a tudo no mundo estiver te corrompendo, para e olha os lírios do campo, né? Ou seja, vê o extraordinário no ordinário. Eu acho que isso me pega muito. Quando tudo estiver muito bagunçado, muito, como é que se diz, confuso, para e olha os lírios do campo, vê beleza no ordinário, para e observa que há beleza no mundo, há beleza nas coisas. Então, esse livro, ele me traz essas mensagens
e por isso ele está nessa lista de livros favoritos também. Eu vou dar uma paradinha nesse vídeo para poder gravar a segunda parte.